Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 2 de dezembro, primeiro domingo de Advento. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste primeiro domingo do Advento, meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28, depois do 34 ao 36. Tomai cuidado com a gula e as preocupações da vida. Orai sem cessar. Com essas palavras, inicia o Advento desse ano, a nossa preparação ao Natal. Bem sabemos que o Natal é a alvorada do dia último e sem ocaso, que iniciou com o nascimento de Jesus. De certa forma, o tempo parou com o nascimento de Jesus, e todos nós já colocamos um pé na eternidade. Diante da graça do Natal e da grandeza desses acontecimentos, não podemos correr atrás do que não presta, de um prazer que nos torna pesados e lentos, nos rouba o prazer verdadeiro, que é Jesus. Somente a oração nos dá a vigilância necessária para acolher Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Para o cristão não existem inúteis alarmismos. O amor de Deus nunca muda. O que assusta os outros é para o cristão libertação. O reino do céu não se afirma fácil, ele custa a se implantar. O mal é forte e quer matar o bem. Prova são os inúmeros mártires de todos os séculos. Mas, no fim, o bem sempre vence. Desde os tempos antigos se dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O mal pode fazer o que quiser neste mundo, mas não até quando quiser, diz um provérbio bosníaco, croato. A fortaleza é típica do cristão e é uma virtude heróica. Fortaleza significa uma postura de bem, que não se abala diante de nada, uma atitude serena e constante de força, que afunda suas raízes em Deus, na confiança em Deus. Não basta amar, precisa amar toda hora, precisa amar todo dia, precisa amar sempre. Precisa amar as pessoas fáceis e as pessoas difíceis. A fortaleza é o que torna verdadeiras as outras virtudes. Um amor que não é forte não é amor, é mamão com açúcar. O amor por sua natureza é forte como a morte, diz o Cântico dos Cânticos. Podemos lembrar a oração de Santa Mônica pela conversão do filho Santo Agostinho.
ela rezou por 30 anos, porque Santo Agostinho se converteu com essa idade e antes era tudo fora que santo, bem sabemos. Se Santa Mônica não tivesse sido forte por 30 anos, hoje não teríamos um dos maiores teólogos e bispos da cristandade. Uma fé que não é forte e que muda igual catavento não é fé. Peça com fé, diz a carta de Tiago, peça sem hesitação alguma. Quem duvida se assemelha às ondas do mar, agitadas pelo vento, impelidas de cá para lá. Um homem desse tipo não se imagine que há de receber alguma coisa do Senhor, sendo que é um homem de dupla face, inconstante em tudo o que é o seu modo de proceder. Irmãos, a fé só pode ser forte, uma fé de opinião, uma fé de atitude, que não volta atrás, porque uma fé de catavento não alcança a Deus. O que forma o homem é a provação, mesmo que ninguém goste dela. Meus irmãos, considerai-vos felizes quando vos assaltarem provações de toda a sorte, pois sabeis que a vossa fé, se for comprovada, produz a esperança, mas a perseverança deve produzir a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. No campo humano, bem conhecemos uma palavra de ouro, que se chama treinamento. Tudo exige treinamento. Um jogador não se torna bom assistindo o jogo na televisão. Quanto tempo treina um jogador da seleção brasileira? Sem parar, sobretudo perto do jogo. Todo atleta se submete a uma disciplina férrea, na alimentação, no sono, no ritmo do dia. No campo espiritual não é diferente. A atlética espiritual se chama ascética, isto é, ginástica espiritual. Ninguém pode pensar que se tornar Pelé ou Garrincha, ou Neymar, ou Cristiano somente porque assista a um jogo. Precisa de paciente aplicação. O mesmo acontece no campo espiritual. Toda dificuldade não deve desanimar. Muito pelo contrário, deve nos estimular, porque mais difícil é, mais estamos perto do topo, do cume, do céu. Mais é difícil amar, mais o amor é verdadeiro, mais nos tornamos santos. Vamos interiorizar e refletir um pouco. Pense em Jesus. Quais são os momentos da vida dele nos quais você reconhece esta fortaleza, esta constância, esta paciente determinação que Jesus tinha? O Advento é um tempo típico de ascese, que nos faz esperar Jesus, com garra e com empenho. Isso tudo nos faz pensar que um dia o Senhor virá em sua glória, para levar à plenitude sua obra de salvação. Ele veio, ele virá, ele vem. E é este tempo presente que nos insere no contexto do Advento. É um tempo de vigilância, de súplica, de alegre esperança no Senhor, que veio em Belém, vem no mistério celebrado no Natal, virá no final dos tempos e vem a cada dia, nos grandes e pequenos momentos, nos sorrisos e nas lágrimas. A liturgia nos ajuda a viver bem este tempo com símbolos próprios desta época. A cor roxa, que significa sobriedade e vigilância. O canto do Glória na missa não será mais cantado para recordar que estamos nos preparando para cantá-lo a plenos pulmões no Natal. A ornamentação da igreja deve ser sóbria. A coroa do Advento, cujas velas serão acesas durante os 4 domingos, nos lembra o Natal. As leituras e os cânticos próprios, sempre pedindo a graça da vinda do Senhor, também nos prepara para o Natal.
E as leituras nos trazem à memória as personagens que mais esperaram o Messias: Isaías, João Batista, Isabel e Zacarias, José e, sobretudo, a Virgem Maria. Irmãos, neste tempo, procuremos meditar mais na Palavra de Deus, sobretudo na fidelidade ao diário. Procuremos também o sacramento da confissão. Nesse Evangelho de Lucas, o Senhor nos recorda a necessidade da vigilância. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Aquele cuja vinda celebraremos no Natal, cuja vinda esperamos no final dos tempos, é o mesmo que vem a nós todo dia, constantemente. Somente numa atitude de oração e vigilância, de sobriedade e de expectativa amorosa é que podemos reconhecê-lo e acolhê-lo todo dia, toda hora. É a nossa atitude atual que determinará a nossa sorte quando ele vier no final dos tempos. Irmãos, depois dessa reflexão, vamos ler de novo este Evangelho, tentando entender o que Jesus quer nos dizer para viver bem este advento. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a entrar no clima do Advento com todas as nossas forças, na oração e na vigilância.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Vigiai e orai. Paz e alegria a todos. Orai sem parar. Paz e alegria a todos. De quebrar as resistências, é tempo de voltar pra Deus. É tempo de abraçar o novo, de abrir o coração. É tempo de voltar, de recomeçar e não olhar pra trás, sem medo de abandonar-se, de recomeçar e não olhar pra trás. Na certeza do amor, na certeza do amor de Deus. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. De quebrar as resistências, é tempo de voltar, é tempo de abraçar o novo, de abrir o coração, é tempo de voltar, de recomeçar e não olhar pra trás, sem medo de abandonar-se, de recomeçar e não olhar pra trás. Na certeza do amor de Deus, na certeza do amor de Deus. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. Nossos olhos verdes. É tempo de conversão, tempo de viver o amor.
sun.